Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos, preenchendo com a plenitude do Espírito Santo. Amém. A reflexão dessa noite tem como tema a cura da alma. E nós vamos abrir a palavra de Deus. Convido os irmãos a abrir aí Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 9. E no verso 2. Vamos fechar nossos olhos para falar com Deus. Senhor eterno Pai, Tua palavra está aberta. Cale-se o homem, que o Senhor conduza esse momento de reflexão, esse culto de adoração. Nós te pedimos, ó Pai, Teu poder, Tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em um leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Hoje vivemos um mundo onde nós temos muitas doenças, vemos muitas doenças, enfermidades, levando os amados nossos morrendo. E o tema fala um pouco sobre essa questão da cura da alma. Quando nós falamos de alma, aqui nós não estamos falando de uma entidade fora do corpo. Todos nós sabemos, como adventistas, que nós não temos uma alma, nós somos uma alma, né? Quando Deus soprou nas narinas ali, criou Adão, formou o barro, Ele soprou fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Então, quando falamos de cura da alma, estamos falando de uma cura mental, cura física e cura espiritual. As doenças que nos cercam hoje, devido ao pecado, todos nós temos nossas mazelas, né? Se pararmos para refletir, dores no corpo, fora as dores emocionais, os conflitos, as angústias, as decepções. Na época de Cristo, Marcos, quem está estudando a lição aí está vendo, nós vemos muitas curas. Muitos daqueles que iam ter com Cristo iam em busca de auxílio, iam com suas enfermidades para serem curados por Jesus. E nós vemos aí a narrativa das histórias aí nos evangelhos, de que eles eram curados. Nós temos aí, entre os que foram curados, o paralítico de Cafarnaum, como o leproso. O paralítico perdera toda a esperança no seu restabelecimento. Sua doença era um resultado de uma vida pecaminosa e seus sofrimentos eram amargurados pelo remorso. Muitos estão doentes por conta de pecados não confessados, mágoas, ressentimentos. E nós vemos que praticamente em todas as curas de Cristo, Ele falava: perdoados são os seus pecados. Ou seja, antes de curar, muitas vezes Ele perdoava os pecados, Ele limpava o interior, né? Essa cura mental, livrar desse fardo de culpa por algum pecado cometido. Muitos de nós precisamos dessa cura, do perdão, receber esse perdão. Falhamos tanto e às vezes não nos perdoamos por ter errado, e esse não se perdoar faz com que fiquemos doentes. Nós temos aí uma outra narrativa. Não havia tempo a perder, a sua carne consumida já se apresentava indícios de morte.
suplicou aos amigos que conduzissem o seu leito a Jesus. Nós estamos falando daquele paralítico que foi descido ali, né, pelo forro, pela laje. Ele estava muito ruim, e Jesus, vendo isso, acabou curando. Então são várias as curas que nós encontramos aí nos evangelhos. Então nesse momento ali, eles procuraram alguém para conduzir aquele paralítico. Eles tentaram forçar o caminho para entrar, mas a multidão estava tão fechada que eles não conseguiam. O doente olhava em redor com inexplicável angústia. Como poderia ele abandonar a esperança quando tão perto estava do anelado auxílio? Jesus estava dentro da casa, ali naquela reunião, e por sugestão sua, os amigos suspenderam para o telhado da casa e, abrindo o teto, baixaram-nos aos pés de Jesus. Aquele discurso de Cristo ali na minha sala foi interrompido. O Salvador contemplou a dolorosa fisionomia e viu os olhos súplices nele cravados. Bem conhecia ele o anelo daquela alma oprimida. Fora Cristo quem infundira a convicção e a consciência quando ele ainda se achava na própria casa, quando se arrependera de seus pecados e crera no poder de Jesus para restaurá-lo. A misericórdia do Salvador lhe abençoara o coração. Jesus observava o desenvolver seu primeiro tênue raio de fé e convicção que nele era o único auxílio do pecador, e a vir a se fortalecer, e a cada esforço para chegar à sua presença, fora Cristo que atraíra o sofredor a si. Agora em palavras que soavam qual música aos ouvidos atentos do enfermo, o Salvador disse: filho, tem bom ânimo, perdoados te são seus pecados. Essa palavra tem bom ânimo é o contrário da depressão, da tristeza e do desânimo. Tem bom ânimo. O peso da culpa cai da alma do doente. Não pode duvidar, as palavras de Cristo revelam seu poder de ler o coração. Quem pode negar seu poder de perdoar pecados? Talvez alguns de nós precisamos só ouvir isso. Olha, perdoados estão os teus pecados. Vá e não peques mais. A cura do corpo era uma evidência do poder que renovava o coração. Cristo mandou que o paralítico se erguesse e andasse, para que saibais, disse ele, que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Você está carregando algum pecado em suas costas que por acaso você acha que não foi perdoado? Se você carrega algum fardo de culpa ou de pecado que aí você acha que talvez não tenha sido perdoado, eu acho que esse é um momento propício para que você vá entregando, porque nossos pecados já foram perdoados na cruz. Nós precisamos aceitar esse perdão e precisamos nos libertar da culpabilidade que os nossos erros causaram em nossas vidas. Eu falo isso de experiência própria, né, porque nós, como seres humanos, somos muito autopunitivos. Nós erramos e acabamos nos punindo por erros cometidos. O paralítico encontrou em Cristo tanto a cura da alma como a do corpo. Ele necessitava a saúde da alma antes de poder apreciar a do corpo. Antes de poder ser curado da enfermidade física, Cristo precisava dar alívio à mente e purificar a alma do pecado. Essa lição não deve ser passada por alto. Existem hoje milhões de pessoas ansiando por essa mensagem, ansiando por essa palavra: perdoados são os seus pecados. Pessoas que talvez nos ofenderam, pessoas que nós ofendemos, talvez estão precisando ouvir: irmão, me perdoe. Irmão, eu me senti ofendido, mas eu te perdoo.
Isso cura a alma. O efeito produzido no povo pela cura do paralítico foi como se o céu se houvesse aberto e revelado as glórias do mundo melhor. Nós vemos a igreja precisando de reavivamento, de reforma. A igreja está precisando de fogo. Nós estamos vendo uma igreja quase, parece que está acabando, está definhando, letárgica, cochilante. Deus tem o desejo de despertar em seu povo, e curar o seu povo, curar a alma, purificar os pecados e restabelecer o seu povo para proclamar essa última mensagem que nós somos conclamados a pregar, as 3 mensagens angélicas. Não peques mais. Acabaram a festa dos tabernáculos. Os sacerdotes, rabis, haviam sido logrados em suas tramas contra Jesus, e ao cair da noite, cada um foi para a sua casa, porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Está lá em João, capítulo 7, do 53 até o 8, versículo 1. Fugindo dessa agitação toda, de toda a confusão na cidade, as turbas ansiosas e aos traiçoeiros rabis, Jesus desviou-se para o sossego dos bosques, onde podia estar a sós com Deus. De manhã cedo, porém, voltou ao templo, e ajuntando-se ao povo em torno dele, sentou e se pôs a ensinar. Foi logo interrompido. Um grupo de fariseus e escribas aproximou-se dele, arrastando consigo uma mulher possuída de terror, a quem com veemência e dureza acusavam de haver violado o 7º mandamento. Empurrando-a para a presença de Jesus, disseram com hipócritas manifestação de respeito: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, o que dizes? João 8, 4 e 5. Sua fingida reverência encobria uma trama astutamente urdida para a ruína. Se Jesus absolvesse a mulher, seria acusado de desprezar a lei de Deus, de Moisés. Se declarasse digna de morte, poderia ser acusado aos romanos como alguém que pretendia autoridade que unicamente a Roma pertencia. Jesus contemplou a cena, a trêmula vítima em sua vergonha e a fisionomia dura dos dignitários, destituídos de simples piedade humana. Seu espírito de imaculada pureza como que recuou ao espetáculo, sem dar nenhum sinal de haver ouvido a pergunta, curvou-se e, fixando os olhos no chão, pôs-se a escrever na areia. Impacientes com sua demora e a indiferença, os acusadores se aproximaram, mas insistindo em lhe chamar a atenção para o assunto. Mas quando seus olhos, seguindo os de Jesus, caíram ao chão, seus pés, suas vozes emudeceram. Ali traçados diante deles achavam-se os criminosos segredos da vida de cada um. Erguendo-se e fixando os olhos nos astuciosos anciãos, Jesus disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. João 8, 7. Ele inclinou-se e continuou a escrever. E aí foi saindo um por um daqueles que a acusavam. Jesus ergueu-se, olhando para a mulher, disse: onde estão aqueles que os acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém. Senhor Jesus lhe disse: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. O que isso traz para você e para mim hoje? Você recebeu alguma cura? Você recebeu o perdão? Precisa viver em novidade de vida. Precisa viver uma vida diferente. Vai e não peques mais. Você recebeu cura mental?
vá e não repita mais os mesmos padrões. Recebeu cura física, vá e procure viver uma vida diferente. Eu falo experiência própria também, da minha questão da minha saúde hoje, né? Se eu tivesse continuado a minha jornada, eu não estava mais aqui na terra, eu já tinha morrido. Uma pessoa que fumava 2 maços de cigarro, que bebia muito aí, 2 litros, acho que quase 2 litros de cachaça, fora as drogas, todo dia. Jesus me deu uma oportunidade, 90 dias de UTI, os 2 rins pararam, eu tive uma nova oportunidade, então eu preciso viver novidade de vida. Eu recebi a cura, então eu preciso viver uma vida saudável, se realmente eu quiser servir a Deus e ter mais vida. Então cada um de nós recebemos uma oportunidade nova. Hoje, quando você despertou, Deus te deu uma página em branco para você escrever a sua história. Como foi? Você repetiu os mesmos padrões de ontem? A mesma forma de se alimentar, a mesma forma de lidar com as pessoas, a mesma forma de lidar com a vida? Você repetiu os mesmos padrões? Escreveu a mesma história de ontem? Cada dia é um dia de graça que Deus tem nos dado para nós reescrevermos a nossa história. A mulher estivera diante de Jesus toda encolhida de temor, mas as suas palavras: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra, trouxe para ela um alívio. Isso foi para ela um começo de uma nova vida, uma vida de pureza, paz devotada a Deus. No reerguimento dessa alma caída, Jesus realizou um milagre maior do que na cura da mais terrível doença. Curou a doença espiritual que produz morte eterna. Esta arrependida mulher tornou-se em seus mais firmes seguidores. Nós sabemos da história que essa mulher foi uma das mais firmes seguidoras de Cristo. Com abnegado amor e devoção, mostrou seu reconhecimento pela perdoadora misericórdia de Jesus. Aquele que é sem pecado compadeceu-se de sua fraqueza. Jesus se compadece de nós. Ele nos olha com terna misericórdia e fala: você é meu filho, eu te remi. Jesus não deseja que fiquem desprotegidos ante as tentações de Satanás. Os que por tal preço foram adquiridos, não deseja que sejamos vencidos e venhamos a perecer. Aquele que fechou a boca dos leões na cova e andou com seus fiéis entre as chamas da fornalha, está igualmente disposto a trabalhar em nosso favor e subjugar todo o mal em nossa natureza. Nós somos autodestrutivos. Se nós somos deixados para o nosso bel prazer, nós nos matamos na nossa forma de comer, na nossa forma de vestir, na nossa forma de andar e de tratar as pessoas. Se deixar ao nosso belo prazer, nós destruímos. Então Deus deseja nos usar para a construção, para a vida. Ele não quer que sejamos vencidos pelos espíritos das trevas. Hoje está ele ao altar da misericórdia, apresentando perante Deus as súplicas dos que lhe desejam o auxílio. Você deseja o auxílio de Deus? Você tem suplicado que Deus encha você do Espírito Santo, que essa é a nossa maior necessidade? Não repele nenhuma criatura chorosa e arrependida, perdoa abundantemente a todos que vão até Ele. Quem quiser pode apoderar-se da força de Deus e fazer paz com Ele, e Ele fará a paz. Aqueles que se volvem para Ele em busca de refúgio, Jesus ergue acima das acusações e da contenda das línguas. Nem homem nem anjo, mal algum podem comprometê-los. Cristo os liga à sua própria natureza divina humana. Eles se acham ao lado do grande Salvador, na luz que procede do trono de Deus. O sangue de Jesus purifica todo o pecado. Não existe pecado que Cristo não possa perdoar. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, ou qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Receba o perdão, aceite esse perdão, se perdoe.
sobre os ventos e as ondas, ele tem poder sobre o vento, sobre as ondas, sobre os homens possessos de demônios, mostrou Cristo que tinha absoluto poder. Aquele que fez emudecer a tempestade, acalmou o revoltoso mar, comunicou paz ao espírito enlouquecido e subjugados por Satanás. Na sinagoga de Cafarnaum, estava Jesus falando sobre sua missão de libertar os escravos do pecado. Então Jesus hoje está disposto a nos libertar. Na presença do Salvador foi despertado para ansiar a liberdade, mas demônios resistiam a Cristo. Lembra do gadareno, do endemoniado? A lição a semana passada, né? Jesus ouviu o sussurro em meio à gritaria do demônio, o sussurro daquela alma que queria se ver livre daqueles demônios, né? Uma legião de demônios, quase 3.000 espíritos maus. Jesus, através da sua palavra, silenciou. O endemoniado compreendeu em parte achar-se em presença daquele que podia pôr em liberdade, mas quando tentou colocar-se ao alcance daquela poderosa mão, outra vontade o separou, o segurou. As palavras de outro foram por ele proferidas. Foi terrível o combate entre o poder de Satanás e seu desejo de libertação. Parecia que torturado o homem devesse perder a vida na luta com o inimigo que fora a ruína de sua varonilidade. O homem que viveu ali a sua juventude possuído por esse demônio, por esses demônios. Mas o Salvador falou com autoridade e o pôs livre, o cativo. O homem que estivera possesso achava-se perante o povo maravilhado na liberdade da posse de si mesmo. Com voz de júbilo deu louvores a Deus pelo livramento. Os olhos que ainda há pouco fulguravam com o brilho da loucura, cintilavam agora de inteligência e nadavam em lágrimas de reconhecimento. O povo emudecera de pasmo. Assim que recuperaram a palavra, aclamaram uns para os outros: que é isto? Que doutrina nova é esta? Alguém que pode, até os espíritos maus obedecem? Hoje, existem multidões tão verdadeiramente sob o poder dos maus espíritos, como estava o endemoniado de Cafarnaum. Todos aqueles que voluntariamente se apartam dos mandamentos de Deus, estão se colocando sobre o domínio de Satanás. Todos aqueles que voluntariamente quebram os 10 mandamentos, estão se colocando sobre o subjugamento de Satanás, estão sendo dominados pelos espíritos das trevas. Não pode escapar do seu misterioso poder, pecado secreto ou paixão dominante, ou pode reter cativo tão impotente como se achava um demoniado de Cafarnaum. Todavia, sua condição não é desesperadora. Deus não domina a nossa mente sem o nosso consentimento. O Espírito Santo, o poder de Deus, não pode acessar você nem a mim, se nós não consentirmos, se nós não ansiarmos, se nós não abrirmos a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa, serei com ele, ele comigo. Jesus não entra à força, ele não força. Ele quer que nós, de livre e espontânea vontade, abramos nossos corações para que ele possa entrar e fazer morada. O demoniado, em lugar de oração, não podia proferir senão as palavras de Satanás, ele estava possuído. Porém, o silencioso apelo de seu coração foi ouvido. Nem o grito de uma alma em necessidade, mesmo sem ser enunciado em palavras, será desatendido. Aquela oração silenciosa, esse desejo silencioso do seu coração, Deus está ouvindo. E Ele tem satisfação em satisfazer o desejo do coração de justo. Os que concordam em entrar em concerto com Deus não são deixados entregues ao poder de Satanás. Você tem esse desejo de todo dia entrar em concerto com Deus? Se você tem esse desejo, você pode ter certeza que Deus não vai deixar que Satanás entre em sua vida para se andar com você. Tirar-se-ia presa ao valente? Ou os presos justamente escapariam?
Assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. Isaías 49, 24 e 25. Então tenha fé, tenha certeza de que Deus está olhando para você, Deus está olhando por você e está cuidando de você. Seja qual for a situação que você esteja enfrentando, o conflito, as lutas, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Você está ansioso, está preocupado com alguma coisa, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Olha as aves do céu, que não semeiam, não plantam, não colhem. Olhem para os lírios do campo, que não tecem, e nem Salomão, com todo o poder, se vestiu como eles. Será que as aves são mais importantes do que você? Será que o passarinho é mais importante do que você? Se Deus alimenta as aves, que não plantam e que não ceifam, quem mais Ele não alimentará você, que por um preço tão alto, tão caro, foi comprado com o sangue de Cristo na cruz? Maravilhosa será a transformação operada naquele que pela fé abre a porta do coração ao Salvador. Amém? É o meu desejo, é minha oração nessa noite, que eu e você, que nós abramos a porta do nosso coração, para que Jesus possa fazer em nós morada. Amém? Põe um hino para nós cantar aí, eu não escolhi nenhum. Põe um hino bom aí pra gente. Vamos ficar em pé e vamos cantar essa oração que acabamos de cantar, Senhor. Pedimos que seja realmente o nosso desejo de sermos um vaso novo. Se há em nós alguma rachadura, se o nosso vaso está com defeito, quebra, Senhor, e faça um vaso novo. Encha esse vaso com teu azeite, enche com teu poder, para que possamos ser luz àqueles que estão na escuridão, que possamos ter o azeite do Espírito Santo para comunicar amor, a paz e a esperança, Senhor. Que cada um que está aqui, Senhor, saia daqui com a sua bênção, saiam daqui com a tua paz, que esse restante de semana seja um restante abençoado, aonde possamos estar na tua presença, Senhor, e que no sábado possamos voltar à tua casa para adorar segundo as tuas misericórdias, Senhor. Pedimos que os teus anjos conduzam cada um ao seu lar, na tua paz e na tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.